Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezotes. Felipe Marinho na área para mais um Gabaritando. Hoje o Gabaritando é Paraíba, tá? Vamos trazer em duas partes 10 questões. 5 aqui nesse vídeo e 5 no próximo vídeo que será liberado aqui, ó, nesse mesmo canal. Então, se você não nos segue aqui no YouTube, já vem aqui, ó, ativa o sininho. Se você não nos segue nas redes sociais, aproveita para seguir, para ter acesso a conteúdos atualizados como esse. Então, como de costume, vamos para a nossa primeira questão, SES Paraíba 2023. Vejam, a questão traz um paciente de 4 anos, previamente ígido, que teve uma história de 5 dias atrás ter tido um quadro de IVAS e após uma semana ter surgido um edema generalizado. Ou seja, a questão teve erro de digitação ali no início, mas a gente não vai brigar. É um paciente que teve uma IVAS e que depois evoluiu com edema generalizado. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. E aí, na hora que vocês têm edema generalizado, numa questão de pediatria, vocês são obrigados a procurar no enunciado informações que nos façam pensar se aquele edema é de origem renal ou não. Essa é a regra que eu quero que vocês tenham. Peguei um edema, vou procurar se ele é de origem renal ou não. Sempre esse é o fluxo. E aí, o que eu tenho aqui nessa questão para pensar em um edema de origem renal? Eu tenho proteinúria, eu tenho edema que começou na região periorbitária. Então, aqui é uma descrição muito comum de questões que querem falar de edema de origem renal, que é um edema que começou no olho, é um edema em região periorbitária matinal. Também podemos procurar hematúria, podemos procurar hipertensão, podemos procurar, olha comigo, hipoalbuminemia. Então, tudo isso tem que ser procurado. Então, nessa questão, é claro que esse edema é de origem renal. E aí, eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. A gente está falando de uma síndrome nefrítica ou de uma síndrome nefrótica. Essa é a ideia. Na síndrome nefrítica, a gente espera um paciente com hipertensão, um paciente com hematúria, um paciente com edema não tão importante quanto esse da questão. Por que eu estou falando que esse edema é importante? Porque o edema, além de ser em região periorbitária, acometeu a parede abdominal e o meu paciente tem uma CIT, vê? Piparote positivo. Então, isso não é um edema característico de uma síndrome nefrítica. Outro ponto da síndrome nefrítica é que nós temos, olha comigo, um relato importante de uma estreptococcia prévia, seja uma piodermite, seja uma faringoamidalite. É um paciente que não tem hipoambuminemia, e é um paciente que, pensando no protótipo da síndrome nefrítica, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, teríamos o C3 consumido, o que não está presente nesse caso. Então, as informações fornecidas aqui não são de síndrome nefrítica. Ah, Felipe, então estamos falando do amigo da síndrome nefrítica, a síndrome nefrótica, provavelmente. E aí a gente vai procurar o quê no nosso enunciado para pensarmos em síndrome nefrótica? Um edema, em geral, mais importante do que na síndrome nefrítica, podendo inclusive ter ascite, podendo ter um edema na região perineal. Vamos ter uma proteinúria maciça, que vai ser representada no exame qualitativo de urina com a proteinúria 4 cruzes em 4, mas também nós precisamos confirmar do ponto de vista quantitativo, numa urina de 24 horas, sendo aquela proteinúria acima de 50 mg por quilo por dia ou 40 mg por metro quadrado por hora. E também podemos fazer uma relação proteína-creatina em amostra isolada, que seria maior do que 2. Então, a gente acredita que a banca, a SES Paraíba, errou a digitação aqui. Em vez de ser 0,8, deveria ser 8. Mas, tudo bem, eles não anularam a questão, e aí a gente vai desconsiderar esse relato. Isso é importante para o nosso contexto, tá? Então, pensem na relação proteína-creatina alta, condizente com a proteinúria de 4 cruzes em 4. Além disso, nós esperaríamos também hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, e uma hipoalbuminemia. Uma albumina o quê? Menor do que 2,5. Então, essa criança do enunciado, ela tem muito mais características de uma síndrome nefrótica. Nós perdoamos a SES Paraíba, porque erraram na digitação no início da questão, provavelmente erraram na relação proteína-creatinina. Mas aqui é muito mais informação para a síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica na criança, que não tem nenhum sinal de doença autoimune, um paciente que não tem complemento consumido, de um paciente que está na faixa etária entre 1 a 10 anos, até prova em contrário, é uma lesão histológica mínima. Eu não preciso de biópsia renal.
E se eu estou pensando numa lesão histológica mínima, qual é o tratamento específico? Muito bem, é iniciar a corticoterapia. E nesse caso aqui, a corticoterapia oral. Por isso que a resposta é a letra E. A letra C, que fala da metilprednisolona, traz uma opção de tratamento, principalmente quando o paciente é refratário ao corticóide por via oral, que a gente vai fazer a metilprednisolona em pulsoterapia. Então não é o momento de prescrever essa medicação. Furosemida, pessoal, diurético na síndrome nefrótica, sempre tem que ser feito com cuidado, já que existe a possibilidade do paciente com síndrome nefrótica ter uma hipovolemia efetiva, então é como se o intravascular estivesse com pouco líquido, então você aumenta o risco dele cursar, né, com a situação de baixo débito, então tem que ter cuidado com a furosemida, mas ela pode ser indicada em especial quando o edema é tão importante que meu paciente está tendo repercussão, que não é o caso da questão. Então por isso que não tem indicação de furosemida nesse paciente da questão. E a letra A fala da amoxicilina, antibiótico, que a gente não tem necessidade de prescrever na síndrome nefrótica de rotina, mas que sim poderia ser feito com qualquer outro antibiótico se a gente estivesse pensando numa complicação bacteriana, o que é aqui no enunciado, de novo, não nos foi trazido. Então aqui, questão típica de edema de origem renal, que a gente pensou muito mais na síndrome nefrótica. Conduta está lá na letra E. Aí a gente aproveita, mantém a SAES Paraíba, só que a gente volta um ano. Agora a gente vai falar da prova de 2022. E o que nós temos nessa prova de 2022? Um novo quadro de edema. Só que agora a criança tem 6 anos de idade, tem um edema periorbitário, tem cefaleia, anorexia, náuseas e vômitos, tá? Então esses são os dados fornecidos. Se tem edema, vamos atrás de informações que nos façam pensar em causa renal. O que aqui na questão nós temos para pensarmos em causa renal? Temos uma hematúria, temos uma proteinúria, temos uma cilindrúria, junto com edema. Então, parece ser de causa renal. Síndrome nefrótica ou síndrome nefrítica? Esse é o pensamento. Síndrome nefrótica, esperaríamos um edema mais importante, que é o habitual. Esperaríamos uma proteinúria mais importante do que 2 cruzes em 4, esperaríamos 3, 4 cruzes, ou uma proteinúria quantitativamente alta. Esperaríamos hipoalbuminemia que nem foi fornecida. Então, pensar em síndrome nefrótica nessa criança não vai bater. Felipe, então vamos pensar em síndrome nefrítica. Vamos lá. Síndrome nefrítica, esperaríamos redução do débito urinário, que não foi comentada. Esperaríamos hipertensão. A questão não forneceu os percentis para avaliarmos se 100 por 70 é hipertensão ou não. E aí, quando a gente coloca no gráfico, esse 100 por 70, ele fica com pressão arterial elevada. Não fica como hipertensão, mas também não é uma pressão arterial normal. Ao mesmo tempo, o nosso paciente ele tem hematúria. O nosso paciente tem uma hematúria de característica glomerular, já que existem cilindros hemáticos. Então, esse paciente com edema de provável causa renal tem como causa mais provável quem? Síndrome nefrítica. Então, essa criança, ela vai ter, pessoal, dosado complemento. Se você tiver disponível e realmente estiver pensando numa glomerulonefrite pós-estreptocócica, vai pedir evidência dessa estreptocoxia prévia e você vai fazer o tratamento. Felipe, o tratamento se baseia em quê? Vamos lá. Em erradicar o estreptococo, aquela cepa nefritogênica. Então a gente vai lá e prescreve a penicilina benzatina. Então aqui não é a cefalexina, então a gente anula a letra A. A gente também, pessoal, vai fazer uma restrição do quanto esse paciente está ingerindo. E aí, nesse caso, a gente vai fazer um volume de 400 ml por metro quadrado por dia ou de 20 ml por quilo por dia. E a gente adiciona nesse volume que o paciente está liberado para ingerir a diurese do dia anterior. Então, de cara, a gente já encontra a resposta na letra C. A gente também vai avaliar a prescrição de antihipertensivos e de diuréticos de alça. Os diuréticos de alça, eles vão estar indicados naqueles pacientes com débito urinário reduzido, no paciente com hipertensão grave. Então, aqui nesse contexto, a gente não tem indicação de diurético de alça. Do mesmo tempo, a gente já sabe que antihipertensivos não possuem indicação, já que meu paciente nem hipertensão ele tem, na verdade, porque aqui é apenas uma pressão arterial elevada, mas a questão falhou em não colocar a tabela. Mas ainda bem, nem colocou nas alternativas essa possibilidade. Corticoide tem indicação? Não, corticoide é tratamento de síndrome nefrótica por lesão histológica mínima. Na síndrome nefrítica, não tem indicação. E a letra B fala de ingesta proteica, provavelmente para lhe confundir
com doença renal crônica, que em alguns casos a gente faz dieta hipofosfatêmica. Mas como aqui é um quadro agudo, que vai ter uma evolução autolimitada, você não precisa tomar essa conduta, pelo menos não neste momento. Então observem que realmente a melhor resposta é a letra C. A gente marca, leva ela para casa e segue, pessoal. E a gente continua com a prova da SES Paraíba. Só que essa questão é de 2020, eu já marquei duas coisas que são importantíssimas para vocês. O paciente tem 7 meses, tem febre alta e perda de apetite e colheu um sumário de urina. E olha o que é que o sumário de urina tem. 100 leucócitos por campo. Pessoal, leucocitúria. Felipe, cadê o edema? Aqui não tem mais edema. Aqui é febre alta e leucocitúria. O que é isso, pessoal? Qual é o diagnóstico do meu paciente? Com certeza, uma ITU provável. Esse é o pensamento. Nosso paciente ele tem infecção do trato urinário provável. Felipe, a coleta da urina dessa criança foi adequada ou não? Vamos aqui. Nossa criança tem ou não controle esfincteriano? Não tem controle esfincteriano. Então, o ideal é que a gente colha essa urina por sonda ou por punção suprapúbica. Felipe, eu estou atualizado. Eu vi que se o meu paciente está estável, eu posso tentar fazer a coleta dessa urina através de um método não invasivo e se vier alterado, eu posso fazer o exame invasivo. Perfeito, você não está errado. Você poderia, se o meu paciente está estável, fazer um saco coletor, ou hoje, né, muito utilizado, muito defendido, nós temos a técnica do clean cat. A gente limpa a pitoca ou a região genital da menina, a gente faz estímulos para que essa criança tenha uma diurese espontânea, e a gente espera ela fazer o xixi, e a gente pega a urina no meio da diurese. A gente faz meio que um jato médio num paciente sem controle esfincteriano. Mas, de novo, se o clean cat ou o saco coletor vêm positivos, pessoal, eu tenho obrigação de colher por método invasivo nesse paciente que não tem controle esfincteriano. Então a questão ela já antecipou, ela já foi para a sonda e a sonda tem alterações sugestivas de ITU. Aí a questão quer que você marque a melhor alternativa. Então olha comigo. A letra A diz que o saco coletor estaria indicado, sendo desnecessária a utilização de sondagem. A gente acabou de falar que o saco coletor poderia até ser utilizado, mas se ele vier alterado, tem necessidade sim da sonda ou da punção suprapúbica. Então anula a letra A. A letra B diz que a punção suprapúbica seria o único método indicado. Não, a gente acabou de falar que a sondagem também é uma opção. Então a letra B anula. A letra C fala que as cefalosporinas de segunda geração são uma boa opção terapêutica. É verdade ou não? Claro que é verdade, essa é a nossa resposta. Lembra que se eu der o diagnóstico desse paciente de ITU provável, até que a cultura saia, para que eu confirme esse diagnóstico, o meu paciente vai ganhar antibiótico terapia. Ele pode fazer uma cefalosporina de primeira geração, como uma cefalexina, pode fazer a cefalosporina de segunda geração, como a cefuroxima, pode fazer a amoxicilina clavulanato. Então existem várias opções terapêuticas para esse paciente. Inclusive, no bacterioscópio, foi encontrados bacilos gram-negativos. Se eu juntar a informação de bacilos gram-negativos e ITU, quem são provavelmente esses bacilos gram-negativos? Muito bem, a gente está falando da E. coli, a principal bactéria causadora de ITU na pediatria e também nos adultos. Então aqui, ó, letra C está certíssima e as cefalosporinas de segunda geração habitualmente cobrem a E. coli. A letra D fala que o jato médio poderia ter sido utilizado no caso em questão. Poderia? Não, né, pessoal? Porque a criança não tem controle esfincteriano. O que poderia ter sido feito é o clean cat e o saco coletor, só que eles, alterados, obrigariam a coleta por sonda ou por punção suprapúbica. A letra E diz que a ausência de nitritos afasta o diagnóstico de infecção urinária, e não. A gente lembra que o nitrito ele não tem uma boa sensibilidade, mas quando positivos a especificidade é bem alta. Então, a ausência deles não afasta o diagnóstico, mas a presença deles sugere muito que o diagnóstico é de infecção do trato urinário. Então, a resposta aqui, letra C, a gente marca, leva para casa e continua na nossa conversa. Agora com a questão da SES Paraíba 2024. Questão bem atual. Recém-nascido tem 38 semanas e 5 dias e tem um peso adequado para a idade gestacional. Nasceu bem, sem necessidade de reanimação. A criança evoluiu com desconforto leve, foi colocada em RUD, ou seja, aquele capacete com afediador de 30%. Estava estável, temperatura de 36,5, saturação pré-ductal de 95%. Só que com 30 minutos de vida, fez uma apneia, associada a uma frequência cardíaca de 80 e cianose central. Foi verificado, pessoal, a via aérea, que estava sem obstrução,
e a cabeça estava bem posicionada. O recém-nascido permaneceu em apneia. Qual é a intervenção necessária para esse recém-nascido? Olha comigo, pessoal. Esqueçam o recém-nascido. Pensem em um indivíduo, seja recém-nascido, seja criança, seja adulto. Você foi lá nele, você foi examiná-lo, e você encontrou um paciente cianótico, um paciente que estava evoluindo com redução da frequência cardíaca e que estava em apneia. Se ele está em apneia, o que você obrigatoriamente tem que fazer se ele ainda não estiver em parada cardiorrespiratória? Muito bem. Fazer ele ventilar. Se ele não está ventilando espontaneamente, o que você, como profissional de saúde, vai fazer para ele ventilar? Ou seja, você vai fazer a ventilação dele. É isso. E como é que eu faço a ventilação dele? Aplico ventilações com pressão positiva. Essa é a ideia. Então, eu vou ventilar com pressão positiva e, habitualmente, a primeira coisa que vem na sua mente é bolsa, válvula, máscara. Então, a resposta está na letra D. Felipe, eu estou lá, fazendo VPP no meu paciente e ele continua em apneia. O que é que eu faço? Adquiro via aérea avançada. Vou lá e entubo o meu doente. Essa, pessoal, é a máxima que você tem que levar dessa questão. Meu paciente está em apneia, ele precisa ser ventilado. Se ele não ventilava de forma espontânea, eu vou ventilar para ele e aí eu vou ventilar com bolsa, válvula, máscara. A letra A pede para fazer adrenalina por veia umbilical, associada à ventilação com balão autoinflável. Então aqui o objetivo principal é realmente fazer a VPP. A letra B pede para você aumentar o RUD até que a FiO2 seja de 100%. E aí o capacete, lembrem, ele não fornece pressão. Então eu posso oferecer a maior concentração de oxigênio possível, mas no paciente em apneia eu tenho que dar pressão, eu tenho que ventilar por ele. Então aqui não adiantava botar a FiO2 de 100%. E a letra C dizia que você deveria prover massagem cardíaca efetiva associada a VPP. E aí, de novo, tá? Eu vou fazer o CAB se meu paciente estiver em parada cardiorrespiratória. Essa criança tinha frequência de 80, estava cianótica e estava em apneia. Então, aqui é ventilações de resgate, ventilações com pressão positiva. Eu vou o quê? Resolver a ventilação e provavelmente a frequência vai subir, meu paciente vai resolver a cianose e ele não vai parar. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham nessa questão. Beleza? E para terminar, vamos para outra questão, só que agora de 2023, falando sobre o teste do pezinho. Eles disseram que um recém-nascido de 28 dias de vida foi reconvocado para o serviço de referência de triagem neonatal. Ele apresentou um resultado de fenilalanina acima do esperado para a idade. Esse teste do pezinho foi coletado no 4º dia de vida da criança e sobre a época ideal para coleta, eles querem saber o que é correto. Então, vamos aqui. A gente sabe, pessoal, que o teste do pezinho tem uma janela ideal para sua coleta, que é entre o 3º e o 5º dia de vida. Isso é explicado pela necessidade do exame ser coletado de maneira precoce, para que o diagnóstico seja precoce no período pré-sintomático, para que esse paciente seja tratado antes das primeiras manifestações, melhorando o seu prognóstico, ao mesmo tempo que eu não posso fazer muito precoce, porque alguns testes podem vir falsos negativos. Então, qual é o pensamento que eu quero aqui trazer para vocês? É que a fenilalanina está aqui, nesse grupo, de que se eu colher o exame muito precocemente, existe uma maior chance de falsos negativos. Felipe, por que tem falsos negativos se eu colho muito precoce o exame para avaliação da fenilcetonúria? Porque para que a fenilalanina ela venha elevada, o meu paciente tem que ter sido exposto a uma dieta minimamente proteica. Então, a oferta de proteína tem que ter sido realizada para aquela criança. Aquela criança tem um defeito enzimático que fará o acúmulo da fenilalanina, que será detectada no teste do pezinho. E aí nasce o objetivo do teste ser coletado entre o 3º e o 5º dia. Não pode ser muito precoce, porque antes desse período, habitualmente a oferta proteica para a criança não atingiu ainda o ideal. Ao mesmo tempo que não pode ser uma coleta muito tardia, porque senão o diagnóstico ele vai ser atrasado. Então, tudo isso tem motivo. E aí, com essas informações, a gente vai para as alternativas. A letra A diz que não existe relação entre o tempo de coleta e a alteração encontrada no PKU do paciente. A gente acabou de conversar. Existe uma relação muito importante entre o tempo de coleta e a alteração. A letra B fala que para garantir que o teste seja colhido, poderíamos antecipar a coleta para as primeiras 48 horas de vida. Não, a janela ideal é entre o 3º e o 5º dia.
A letra C diz que, considerando a fenilcetonúria, a relação entre o surgimento dos sintomas e a época de coleta do exame coincidem. Claro que não. Acabei de dizer que o objetivo da gente é dar um diagnóstico na fase pré-sintomática. E no caso da fenilcetonúria, os sintomas, habitualmente, eles vão surgir depois do primeiro semestre de vida. Então, essa criança, se diagnosticada de maneira precoce pelo teste do pezinho, pode ter as intervenções nutricionais necessárias para que o desenvolvimento ele não seja prejudicado. Então, olha que coisa importante. Dou um diagnóstico precoce, evito as complicações que poderiam, ocasionar uma restrição da qualidade de vida da criança para o resto da sua vida. Então, olha comigo que existe sim esse pensamento, mas não há relação entre o surgimento dos sintomas e a época da coleta, até porque a coleta é entre terceiro e quinto dia de vida, na maioria das vezes, pelo menos é o indicado. A letra D diz que existe uma razão lógica para a orientação da coleta do sangue do bebê a partir do terceiro dia de vida, explicada, olha pelo quê? Pela oferta necessária de dieta proteica, para que a falha enzimática seja detectada pela triagem. Então aqui é a nossa resposta. E a letra E diz que os níveis de fenilalanina estarão cada vez mais baixos, quanto mais exposição houver ao aleitamento materno antes da coleta do exame, e a gente já notou que é o contrário. Se meu paciente fica mais exposto à dieta proteica, aqui ele está falando do aleitamento materno, maior vai ser o nível de fenilalanina encontrado e não mais baixo como foi colocado na alternativa. Então a resposta já está marcada e a gente termina por aqui esse gabaritando. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Não esquece de nos seguir aqui no canal e, claro, já fica o convite para o próximo Gabaritando Paraíba. Vem comigo.